1 Coríntios capítulo 12, do versículo 1 ao versículo 26, nós encontramos aqui uma passagem importante para a nossa vida prática de fé. Por quê? Porque há diversidade e unidade no corpo de Cristo. São duas palavras, na verdade, muito importantes para esse tempo: diversidade e unidade. E às vezes, ou seja, nós temos uma impressão que elas não combinam, né? Que são coisas muito diferentes, mas não. O que nós temos visto nesse texto, na verdade, no dia de hoje, é algo, na verdade, que o apóstolo Paulo tem nos ensinado, que através dos dons espirituais e a interdependência entre os membros da igreja, nós podemos desfrutar disso. O apóstolo Paulo escreveu a carta de Corinto, na verdade, ou seja, para a igreja de Corinto, né, uma cidade aí avançada, uma cidade ali rica, uma cidade, na verdade, onde havia uma grande diversidade de pessoas, mas também cheia de divisões e desafios morais, ou seja, uma cidade muito semelhante ao que nós muitas das vezes vivemos hoje. Corinto era uma cidade próspera, conhecida pela sua riqueza, mas também por sua corrupção. A igreja local, de certa forma, ela refletia em parte esses problemas. Ou seja, por quê? Porque haviam disputas internas ali e falta de entendimento sobre os dons espirituais, sobre o propósito. Muitas das vezes as pessoas experimentam os dons espirituais, mas não têm clareza, não têm entendimento, na verdade, daquilo que aquilo representa de fato, ou melhor, do propósito daquilo. E nós vemos que no capítulo 12, Paulo está abordando essa diversidade de dons no corpo de Cristo, tratando com a tendência da igreja em competir e dividir. Por quê? Porque muitas das vezes o meio em que nós estamos envolvidos, na verdade, ou seja, ele influencia a nossa vida. E a igreja, sim, sofre muitas das vezes a influência disso. Mas o que Paulo faz? Ele usa, na verdade, a metáfora do corpo humano para ilustrar como que cada membro é necessário e como que eles devem ser valorizados. Ou seja, há um apelo, na verdade, a olhar para a diversidade, mas perceber a necessidade que haja unidade. Ou seja, a diversidade e unidade não são contrárias, pelo contrário, elas se complementam. É algo, na verdade, dado por Deus. Paulo destaca, na verdade, que embora existam diferentes dons, diferentes funções, todos os dons são dados pelo mesmo Espírito e servem para o bem comum. A mensagem principal que nós temos desse capítulo aqui, dessa passagem que nós estamos aqui em 1 Coríntios capítulo 12, é que a igreja, ela é o corpo. A igreja é o corpo, onde cada membro tem um papel único e essencial. Ou seja, nós fazemos parte de algo que é maior do que nós. Nós temos um propósito, nós, na verdade, ou seja, temos, na verdade, ou seja, uma missão para que possamos executar todos juntos. Precisamos ter essa consciência de interdependência, ou seja, nós somos dependentes uns dos outros. Paulo enfatiza que esses dons, na verdade, eles são dados por quem? Pelo Espírito Santo. E o propósito, na verdade, é beneficiar toda a comunidade e não exaltar um indivíduo ou outro. Ou seja, é na verdade perceber que há um trabalhar do Espírito Santo no nosso meio e ele distribui os dons, dando a cada um segundo a medida que ele entende ser importante, que ele, na verdade, ou seja, compartilha conosco, para que na união desses dons, no compartilhar desses dons, a comunidade seja edificada. Então, ou seja, nós percebemos que essa mensagem, esse apelo do apóstolo Paulo, ele é fundamental para os nossos dias. É extremamente relevante que nós possamos pensar e avaliar aquilo que nós temos vivido hoje. Por quê? Em uma sociedade como a atual, que valoriza tanto o individualismo e a competição, a Bíblia nos chama para valorizar a unidade e a colaboração entre a igreja, entre a comunidade, entre os irmãos, entre o corpo de Cristo. Nós não podemos, na verdade, desprezar os nossos dons, nem invejar o dom do outro, não, entendendo o seguinte: qual que é o melhor dom? Qual que é o principal dom? Todos são importantes, todos têm o seu papel, todos, na verdade, têm o mesmo propósito, ou seja, eles vão trabalhar juntos para a edificação do corpo de Cristo. O verso-chave que nós encontramos aqui nesse capítulo são os versos 12 e 14, que eu quero destacar para você, que diz o seguinte: olha, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, sendo muitos, somos um só corpo. Presta atenção, sendo muitos, somos um só corpo. Assim é Cristo também, pois todos fomos batizados em um só Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres.
todos temos bebido de um Espírito, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Então, ou seja, qual que é o apelo? É a unidade. Esses versos, na verdade, ressaltam a unidade na diversidade. Somos diferentes, há uma multiplicidade de dons, há diferenças em tantas situações, mas nós somos um corpo só. É o que o apóstolo Paulo, na verdade, tem trazido para nós, e nós precisamos trazer isso para a nossa vida hoje. Paulo nos ensina que assim como o corpo humano tem diferentes partes e todas trabalham juntas para o bem do todo, a igreja também é composta de diversos membros, de diversos dons, e isso na verdade precisa fluir, precisa agir na verdade em comunhão. Nenhuma pessoa, nenhum membro deve se considerar superior ou até mesmo inferior do que os outros. Presta atenção, quando você se considera superior, você está indo contra a unidade do corpo. Mas olha, da mesma forma, quando você se sente inferior ou inferiorizado, você também está indo contra a unidade. É você perceber o seguinte: todos nós temos o nosso valor, todos nós, na verdade, temos o nosso propósito. E, na verdade, ou seja, a nossa função para que o propósito maior seja realizado. Então, ou seja, nós precisamos entender isso. E por isso nós podemos destacar aqui algumas aplicações. A primeira delas é: reconheça e valorize os dons dos outros. Reconheça, ou seja, perceba. Em vez de competir, de se comparar com os outros, reconheça e celebre os dons, os talentos, a diversidade que há no nosso meio. Por quê? Porque isso é bênção, isso é favor de Deus. Em 1 Pedro, no capítulo 4, o verso 10, a Bíblia diz o seguinte: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. Perceba o seguinte: o dom não é para mim, o dom não é para que eu seja servido, para que eu seja exaltado, não. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Ou seja, há uma diversidade, há um mover de Deus entre nós, que Ele faz com que Ele distribui dons a todos. O que o texto está dizendo para nós é o seguinte: não é, olha, não é se você tiver um dom, não, é cada um exerça o dom que recebeu. Todos nós recebemos dons. A parábola lá dos talentos mostra isso com clareza, ou seja, alguns receberam 5, outros receberam 2, mas todos receberam pelo menos um. Então perceba o seguinte: não esconda o seu talento pensando que você não é útil, você é útil sim. Então, ou seja, reconhecer o talento uns dos outros, entender na verdade que você é parte desse processo, é chave para que nós possamos viver no centro da vontade de Deus. O desafio para nós essa manhã é perceber o seguinte: olha, como que nós podemos ser mais intencionais e encorajar, apoiar uns aos outros, ou seja, apoiar os dons uns dos outros na comunidade de fé. É perceber o seguinte: se todos têm dons, nós precisamos dar oportunidade, compreender, reconhecer, valorizar os dons uns dos outros. Há aqueles que vão, ou seja, e essa diversidade de dons vai tocar todas as áreas. O que eu preciso ter clareza? É Deus trabalhando em mim, é Deus trabalhando em ti, para que de fato nós possamos celebrar essa unidade do corpo. Uma segunda aplicação é: use o seu dom para o bem comum. Se você já descobriu, ou seja, primeiro reconheça o dom dos outros, agora perceba o seu dom, reconheça o seu dom e use o seu dom para o bem comum. Por exemplo, se você tem um dom ali de ensino, o que você pode fazer, querido? Você pode, por exemplo, usar ele para edificar a igreja. Mas às vezes você fala assim: mas eu não tenho dom de ensino. Mas você é uma pessoa que faz amizades, você é uma pessoa, na verdade, que tem influência no meio das pessoas. Conduza essas pessoas até Cristo. Use a sua influência, use os seus dons para o bem comum, para ajudar as pessoas, para que elas possam, na verdade, experimentar aquilo que você já experimentou. É favor de Deus. Use a sua influência, na verdade, para tocar vidas, para abençoar pessoas, para que essas pessoas, na verdade, recebam aquilo que Deus, na verdade, preparou para elas. 1 Coríntios, no capítulo 12, o verso 4 diz o seguinte: olha, agora há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, e há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então presta atenção, independente daquilo que você faça, independente daquilo que você se envolva, ou seja, o seu dom ele é importante. Olha, não menospreze aquilo que você recebeu do Senhor. Comece, na verdade, a partir daquilo que você recebeu, e presta atenção, esse dom pode ser multiplicado, isso pode, na verdade, se tornar algo maior.
tudo depende, na verdade, da sua disposição de entregar, da sua disposição de realizar a partir daquilo que você já recebeu. Entende isso, querido? Às vezes nós não percebemos, mas um simples cumprimentar, na verdade, ou seja, acolhimento, uma simples palavra de cuidado, uma simples atitude faz toda a diferença. E às vezes não percebe, na verdade, que é Deus, na verdade, que está trabalhando. Há aptidões naturais em você que elas serão potencializadas pelo Espírito para que possa gerar o bem comum. É nós entendermos o seguinte: Deus quer abençoar e Deus usa pessoas. Você é uma pessoa, você é um canal de Deus. Ele te colocou algo, na verdade, em você que não colocou nos outros, ou seja, você é único. A questão toda, na verdade, é ter a coragem de se posicionar e estar pronto para fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Querido, o desafio para você é pensar o seguinte: olha, como você tem utilizado os seus dons, como você tem usado aquilo que você recebeu de Deus, a graça que foi liberada sobre a sua vida, como que você tem utilizado isso? Olha, não existe ninguém que não recebeu nada. Talvez você não tenha percebido, você não tenha reconhecido, querido, mas abra os seus olhos, peça ao Senhor, na verdade, para que Ele possa te mostrar. E por último, valorize a interdependência no corpo de Cristo. Eu gosto dessa palavra, interdependência. Sabe o que é isso? Não é independência, é dependência. Olha, interdependência é o fato de nós dependermos uns dos outros. Eu dependo de você, você depende de mim. Enquanto estamos dependendo uns dos outros, o favor de Deus está sendo liberado sobre nós. Há uma conexão poderosa, na verdade, quando nós entendemos isso e colocamos isso em prática. E fazemos disso, na verdade, nosso estilo de vida. É necessário que você entenda que você precisa dos outros, tanto quanto eles precisam de você. Isso é uma bênção. Participar ativamente da vida da igreja, na verdade, contribuindo, ou seja, com o seu dom, aceitando ajuda, apoiando aqueles que precisam de ajuda também, é essencial para que nós possamos viver o evangelho prático. É perceber o seguinte: na mesma medida que eu dou, eu recebo, na mesma medida, na verdade, que eu entrego, eu estou recebendo, e na verdade nós todos vamos sendo supridos para que possamos experimentar mais de Deus. É Deus trabalhando em nós, através de nós. O verso 26 do capítulo 12 vai dizer: se um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Se um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Isso é o que? É interdependência. É entender que nós fazemos parte de algo que é maior do que nós mesmos. Nós fazemos parte de uma unidade. Esse é o espírito do evangelho. É isso que nós precisamos viver. Foi para isso, na verdade, que o Senhor morreu na cruz, para que nós pudéssemos ser um, né? Romanos capítulo 12, verso 4 diz o seguinte: assim como o corpo é um só corpo, temos muitos membros, mas todos os membros não têm a mesma função. Assim também nós, que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, individualmente uns dos outros. Nós somos pertencentes uns dos outros. Ainda Efésios capítulo 4, verso 11 diz o seguinte: Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Percebe que esse movimento de unidade, dependência e interdependência, ele é necessário, na verdade, e é o propósito de Deus. É o propósito de Deus para todos nós, para que nós possamos viver essa realidade contínua. Ou seja, temos diferentes funções, não somos todos iguais, e glória a Deus por isso, porque na diversidade o Senhor está gerando uma unidade, e assim, na verdade, todos são supridos, todos são atendidos e todos fazem parte, na verdade, desse mover. O que nós precisamos entender nessa reflexão de hoje, querido, é perceber a importância de cada um. Eu quero afirmar para você nessa manhã: você é importante, você faz parte disso, querido. Não retroceda, não volte atrás, avance para aquilo que Deus tem para você. Perceba o seguinte: você não está sozinho, você, na verdade, foi inserido no meio de pessoas para que você possa
ajudá-las, para que você possa servi-las, mas que elas também estarão servindo a você. Nós temos, na verdade, aprendido a partir daquilo que o apóstolo Paulo está trazendo para nós hoje, que todos temos um papel vital, importante, e a verdadeira força está, na verdade, nessa unidade, nessa colaboração entre todos nós. Querido, em nome de Jesus, que nós possamos aplicar de fato esses valores nas nossas vidas hoje, percebendo, na verdade, e valorizando os dons uns dos outros e trabalhando juntos para a edificação do corpo de Cristo, que nós possamos crescer juntos em unidade, crescer juntos no Senhor, para experimentarmos, na verdade, tudo que Ele tem para nós. Olha, por mais que você seja bom em alguma coisa, perceba o seguinte: nenhum de nós é melhor do que todos nós juntos. Juntos nós somos mais fortes, juntos nós podemos mais, e essa é a beleza do Evangelho, que nos une, na verdade, como o apóstolo Paulo diz, diante do Senhor não há grego, não há cita, ou seja, não há homem, não há mulher, não há estrangeiro, ou seja, todos nós somos filhos amados de Deus, e estamos, na verdade, vivendo aquilo que Ele preparou para nós. No momento em que você está, na situação em que você está, Deus está trabalhando na sua vida para me abençoar e trabalhando na minha vida para te abençoar, e juntos nós vamos ser edificados mutuamente. É isso que nós precisamos entender e compreender, vencer as barreiras que nos separam, vencer, na verdade, todo impedimento que tenta, na verdade, nos separar, nos isolar, mas que nós possamos avançar para a unidade do corpo. Nós somos um em Cristo, nós somos um corpo, somos uma família, somos filhos amados de Deus, e precisamos viver essa realidade. O inimigo, na verdade, quer nos separar. O inimigo, na verdade, quer que você não valorize aquilo que você recebeu, que você tenha os seus olhos, na verdade, voltados para os outros, mas entendendo, na verdade, um sentimento de competição. Não, nós servimos ao mesmo Deus, somos todos movidos e direcionados pelo mesmo Espírito, e a obra que Ele começou na minha vida, Ele vai concluir. E essa obra, na verdade, aquilo que Deus está realizando na sua vida, não é só para transformar a sua realidade, é sim para transformar a sua realidade, mas enquanto Ele transforma a sua realidade, Ele toca também na vida daqueles que estão perto de você, Ele toca, na verdade, todos nós. Então, ou seja, é esse trabalhar de Deus em nós, para que nós possamos experimentar mais de Deus. Eu quero orar com você neste momento em que nós temos voltado os nossos olhos aqui para a palavra de Deus e percebendo, na verdade, que Deus está usando a cada um de nós. Eu quero, na verdade, orar com você. Sabe por quê? Porque quando nós oramos uns pelos outros, há um favor de Deus que é liberado sobre nós. Quando nós oramos em concordância, os céus se movem em nosso favor. Querido, em nome de Jesus, a sua dificuldade, a sua luta, a sua guerra é a nossa guerra. Então nós vamos guerrear juntos, nós vamos clamar ao Senhor juntos, porque Ele é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que nós pedimos. Nós precisamos crer no que a palavra de Deus diz, para que nós possamos avançar e experimentar o que Deus tem para nós. Em nome de Jesus, ora comigo agora, vamos clamar ao Senhor nessa manhã. Pai, muito obrigado, porque no Senhor, ó Deus, nós temos experimentado, Deus amado, a Tua bondade, a Tua fidelidade. Nós entendemos, ó Deus, a diversidade, somos tão diferentes, ó Deus, temos muitas das vezes, ó Deus, percepções diferentes das coisas, mas é o Senhor que em tudo trabalha em nós, ó Deus, para que nós possamos experimentar da bondade, da fidelidade do Senhor. Pai, em nome de Jesus, toca, Deus, agora em cada vida, em cada pessoa, Senhor amado, que participa conosco agora, seja ao vivo, seja ao longo desse dia, Pai, em nome de Jesus nós oramos, ó Deus, pelo agir poderoso do Senhor, transformador, para que possamos viver, ó Deus amado, uma nova realidade de vida. Pai, em nome de Jesus, quebra, Senhor amado, todo sentimento de individualismo, todo espírito de divisão, de cisão no nosso meio. Nós queremos viver, ó Deus, a unidade da fé, nós queremos viver, ó Deus, aquilo que o Senhor planejou para nós. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos dons que Tu nos destes, ó Deus, e pela oportunidade, Deus, de servir o Teu corpo, de servir no Teu corpo, Pai. Em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor, a usar esses dons, ó Deus, para o bem comum, ó Deus, e valorizar, Senhor amado, cada dia mais a unidade, ó Deus amado, entre os irmãos. Pai, nos ajuda, Deus amado, a viver essa realidade, que nós possamos buscar a Tua orientação, ó Deus, e viver de acordo com a Tua vontade. Abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, ó Deus, para que nós
nós possamos viver a realidade do que o Senhor tem para nós nesse tempo. Em nome de Jesus nós oramos, em nome de Jesus nós declaramos agora, Deus, esse mover sobrenatural do Senhor sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus, aleluia.